Sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda edição do dia. Vamos começar com uma pergunta que talvez pareça simples, mas não é. A liberdade é mesmo uma conquista pessoal? Ou será que, em grande parte, é só a sorte geográfica? Alguém já parou para pensar que o lugar onde a gente nasce pode definir quem cruza fronteiras e quem fica para trás? Hoje, a gente vai mergulhar num tipo de privilégio que muitas vezes é invisível, sabe? Mas que molda vidas no mundo todo. O privilégio do passaporte. Aquele documento que está na carteira, ele pode ser uma chave mestra para o mundo ou então uma barreira quase impossível de passar. Nossa missão aqui é entender como isso funciona, né? E quais são as raízes disso tudo? É um ponto fundamental, sim. Vamos olhar como a cidadania, que a gente pensa como um direito básico, na prática acaba funcionando como um filtro bem poderoso que separa o mundo. E o pior é que esse filtro, muitas vezes, acaba perpetuando desigualdades históricas muito profundas. Entendi. Então, a ideia é que ter um passaporte considerado forte, vamos dizer, de Singapura, da Alemanha, isso abre muitas portas. Mas para quem nasceu no Afeganistão, na Síria, o cenário é totalmente diferente. Mas como que essa hierarquia se formou? Olha, essa é uma herança direta do colonialismo. É o que argumenta, por exemplo, o professor Dmitry Kochanov. Ele descreve a cidadania moderna como tipo um resquício daquele princípio aristocrático, sabe? Onde o nascimento e não o mérito é que determina os direitos, os acessos. Na prática, o que a gente vê é que cidadãos de antigas potências coloniais ainda têm, sim, muito mais liberdade de movimento, bem mais que os descendentes dos povos colonizados. É quase uma hierarquia geopolítica, só que disfarçada de burocracia. O valor da liberdade parece que ainda está atrelado a essa loteria do nascimento. Nossa, e as consequências disso vão muito além de poder fazer turismo ou não, né? Tem a questão super dramática da apatrídia. Pessoas que simplesmente não têm nacionalidade nenhuma. Sim, é uma realidade que, para muita gente, é invisível. Segundo o ACNUR, que é a Agência da ONU para Refugiados, são mais de 10 milhões de pessoas apátridas no mundo. Imagina, sem reconhecimento oficial de nenhum estado. Elas vivem totalmente à margem. Não têm acesso a direitos básicos, educação formal, serviço de saúde, emprego legal. Nem abrir uma conta em banco, às vezes. Aquela campanha #IBelong, que tem apoio de gente como a atriz Cate Blanchett, o alto comissário Filippo Grandi, busca justamente isso, combater essa invisibilidade legal. Porque viver sem nacionalidade é viver com medo constante, né? Muita vulnerabilidade. Tem uma história que ilustra isso de um jeito muito forte, que é da advogada Christy Chitengo. Ela é filha de imigrantes do Zimbábue, na África do Sul. Cresceu apátrida. E ela descreveu essa condição como ser um pássaro enjaulado. Podia ver o mundo lá fora, mas não podia voar livre. É uma metáfora muito impactante, né? Porque mostra como essa limitação não é só física, de não poder cruzar uma fronteira. Ela afeta profundamente a dignidade da pessoa, o acesso a oportunidades. E essa exclusão, ela não acontece no vácuo, claro. Ela é intensificada por outros marcadores. Raça, classe, gênero, orientação sexual. Pessoas migrantes que são mulheres, negras ou LGBT+, elas enfrentam camadas e camadas a mais de barreiras, de discriminação, até de violência nesse processo todo. A fronteira acaba funcionando como um mecanismo de classificação moral, quase. Para uns, cruzar a liberdade, para outros, é crime. E para além de todo esse drama humano, existe também uma dimensão econômica nesse controle todo de fronteiras, não é? Tem gente lucrando com isso. Ah, sem dúvida. O próprio sistema de vistos já é um exemplo bem claro disso. Pega o espaço Schengen na Europa, aquela área de livre circulação interna para muitos. Um relatório recente do Legal Center Lesbos mostrou uma coisa chocante. Só com as taxas de vistos que são rejeitados, e essas taxas não são reembolsadas, tá? Os países europeus lucraram mais de 130 milhões de euros. Isso num período nem tão longo assim. Isso levanta uma questão séria, né? Será que não é uma forma de extração financeira em cima da necessidade de mobilidade das populações mais vulneráveis? Além de funcionar como barreira, claro. E se a gente olha para a história, principalmente no continente africano,
a gente vê como a imposição daquelas fronteiras artificiais, lá no período colonial, continua a ter reflexos gigantescos até hoje. Exatamente. A Conferência de Berlim, lá no século XIX, ela literalmente fatiou o continente entre as potências europeias. Ignorou completamente as dinâmicas sociais, culturais, econômicas que já existiam ali, sabe? Separou povos, comunidades inteiras. E muitos dos estados que se tornaram independentes depois, eles mantiveram essas fronteiras arbitrárias. E a cidadania passou a ser usada também como ferramenta de exclusão interna, às vezes até alimentando o nacionalismo, os conflitos. Mas é importante dizer, existem iniciativas que buscam superar essa herança, como o passaporte regional da CEDEAO, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Ele facilita a livre circulação entre os países membros, tenta reconstruir laços que foram rompidos, aponta para futuros modelos de cidadania talvez mais inclusivos, mais regionais. Fica muito claro depois dessa nossa edição que um passaporte é muito mais que um simples documento de viagem. Ele funciona como um espelho e, ao mesmo tempo, como um motor para desigualdades globais muito profundas. Define quem pertence e quem fica de fora, quem tem acesso a direitos e quem não tem. O que nos obriga a pensar, né? Num mundo cada vez mais conectado, até que ponto faz sentido a gente manter um sistema que, na essência, transforma a sorte do lugar onde alguém nasceu num destino quase imutável? Que tipo de justiça, de mobilidade global a gente realmente quer construir para o futuro? É uma questão fundamental para a gente continuar pensando sobre isso. Por agora, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem-vindos de volta. Olha, nesta parte da nossa edição, a gente vai fundo na questão dos passaportes, da cidadania, mas assim por um ângulo mais crítico, sabe? Explorando o lado ético e político, que muitas vezes fica meio de escanteio na discussão. Sim, é fundamental ir além, né? Do papel, do visto. Vamos investigar as estruturas e as ideias que sustentam esse sistema todo de pertencimento e exclusão que é baseado na nacionalidade. E o interessante é como algo que deveria ser uma segurança, tipo a cidadania, pode acabar virando paradoxalmente uma fonte de insegurança. Exatamente. A proposta aqui é questionar aquilo que a gente meio que já internalizou como normal. As fontes que a gente consultou mostram bem como a nacionalidade, que no fundo é um acidente de onde você nasceu, né? Totalmente. Virou um marcador de privilégio. E como até a linguagem que usamos todo dia, sem perceber, reforça barreiras e define quem pode e quem não pode se mover pelo mundo. Para começar, vamos pensar naquele contraste que as fontes destacam, que é bem gritante. A facilidade, a naturalidade com que algumas pessoas cruzam fronteiras, talvez com um sono, mochila nas costas, né? Uhum. Enquanto outras enfrentam barreiras, sabe? Interrogatórios que humilham, até deportações. Tudo isso por terem nascido num lugar que o sistema considera errado. E essa dinâmica ela não acontece do nada, né? Ela é muito intensificada por contextos políticos específicos. As fontes que a gente leu mencionam como governos com discursos mais autoritários, mais nacionalistas, como a gente viu com Trump nos Estados Unidos, por exemplo. Sim, esse exemplo é claro. Acabam exacerbando essa vulnerabilidade. Isso cria o que alguns analistas chamam de insegurança cidadã. É um termo forte, mas descreve bem. Peraí, insegurança cidadã, o que seria isso exatamente? É um fenômeno assim, onde o pertencimento legal, sabe, o fato de você ter a cidadania ali no papel, não se traduz em segurança de verdade. Não é uma garantia de direitos quando você está diante do poder do Estado. Minorias ou mesmo cidadãos que foram naturalizados podem se sentir o tempo todo sob suspeita. A cidadania deles é percebida como algo frágil, sabe? Quase um escudo furado. Nossa! E algumas fontes até apontam que isso leva pessoas a buscar outras cidadanias ou até mesmo a emigrar, como uma forma de estratégia de sobrevivência política, entende? Entendo. E essa insegurança toda, ela se conecta diretamente com o jeito que a gente fala sobre imigração, não é? As fontes batem muito na tecla da linguagem. Sem dúvida alguma. A expressão imigrante ilegal, por exemplo, ela é muito criticada por especialistas em direitos humanos e pelos materiais que a gente analisou. Eles argumentam que é uma construção bem problemática, porque ela sugere que um ser humano pode ser, em sua essência, ilegal. Mas a gente ouve isso o tempo todo, né? Em todo lugar. Sim, e aí que tá o perigo, né? Essa retórica, como as fontes demonstram claramente, ela não é neutra.
Ela tem um objetivo. Ela serve para desumanizar as pessoas, para justificar políticas de controle mais duras, muros, centros de detenção, a exclusão mesmo. Entendi. Ela acaba mascarando com o arbitrário a esse sistema, onde o Estado define quem pertence e quem não pertence, muitas vezes para servir interesses econômicos ou políticos específicos e não com base em princípios de dignidade humana. Existem focos de resistência. As fontes falam algo sobre isso. Sim, felizmente sim. O material que a gente leu aponta para a atuação de movimentos sociais bem importantes, que desafiam esse regime global de fronteiras. Tem exemplos como a Border Violence Monitoring Network, que é uma rede que documenta a violência do Estado contra migrantes nas fronteiras da Europa, sabe? E também o Movimento Sem Fronteiras, que atua em várias frentes. Que bom que existem essas iniciativas. São iniciativas que buscam dar visibilidade, né? E contestar essas práticas, mostrar o que está acontecendo. E para além dessa resistência mais prática, no campo, digamos assim, há questionamentos mais filosóficos sobre a própria ideia de cidadania nas fontes? Com certeza, as fontes trazem a perspectiva de pensadores como, por exemplo, o acadêmico Dmitry Kotinov. A ideia dele sobre, quem sabe um dia, né, abolir a cidadania como a gente conhece hoje. Parece bem radical num primeiro momento, né? Sim, bastante. Mas nos força a confrontar nossas próprias crenças. Será que a gente precisa mesmo de novas formas de pertencimento? Formas que não se baseiem só no acaso do nascimento ou no território onde a pessoa nasceu? Isso exige uma mudança de mentalidade gigantesca, né? Exatamente. Exige o que uma das fontes chama de uma desaprendizagem coletiva. É um termo interessante. A gente teria que desconstruir as normas que aceitamos como se fossem naturais, sabe? Questionar as estruturas que hoje legitimam a exclusão e essa desigualdade absurda de mobilidade que a gente vê. No fim das contas, é isso. O passaporte, aquele livrinho que a gente carrega na viagem, funciona quase como um espelho dessas hierarquias globais. A liberdade de movimento para alguns parece que está diretamente ligada à contenção ao controle de muitos outros. É uma balança meio perversa. Uma das fontes usa uma metáfora bem forte, a do pássaro engaiolado. Ele só é livre dentro dos limites ali da gaiola, que seria a nacionalidade dele. Ele é privado do voo de verdade. Essa discussão toda, ela revela que a desigualdade que está estampada nos passaportes é, na verdade, um sintoma, né? Um sintoma de um sistema global que é mais profundo e mais problemático. A questão que fica ecoando e que as fontes nos convidam a pensar é: como é que a gente pode imaginar e, mais importante, construir um mundo onde o direito básico de existir, de pertencer, de se mover, não seja determinado por essa loteria que é o nascimento? É uma reflexão essencial para a gente levar daqui. Esperamos que esta edição tenha trazido aí novas perspectivas para quem nos ouve. E olha, os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também para outros artigos relacionados ao tema estão todos na descrição, tá? E lembrando sempre, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E também aos sábados, ao meio-dia.